Bem-vindo à sexta parte da aula 2 de MA 091 Matemática Básica, que trata de conjuntos numéricos e de operações com números reais. Nessa parte da aula, faremos alguns exercícios envolvendo a propriedade distributiva. Nesse nosso primeiro exercício, temos que simplificar as 6 expressões que aparecem aqui, e essas expressões todas envolvem a propriedade distributiva. Vejamos o primeiro exemplo, no qual temos o número 5 do lado de fora dos parênteses e 3 termos do lado de dentro. Apliquemos então aqui a propriedade distributiva, lembrando que quando há 3 termos do lado de dentro dos parênteses, o número que está do lado de fora tem que ser multiplicado por cada um dos termos. Então, faremos 5 vezes 2, faremos 5 vezes 3x e faremos também 5 vezes 4y. Então, o resultado será 5 vezes 2 mais, porque aqui é um símbolo da soma, 5 vezes 3x menos, porque aqui há uma subtração, 5 vezes 4y. E o resultado desses produtos vai dar 10 mais 15x menos 20y. Passemos ao segundo exemplo. Repare que, nesse caso, nós temos 2 termos entre parênteses. O primeiro está sendo multiplicado por 4, então a propriedade distributiva aqui envolverá 2 produtos assim mostrados. E o segundo termo entre parênteses está sendo multiplicado por 2, então nós temos que aplicar mais uma vez a propriedade distributiva. Teremos assim 4 vezes 6 menos, porque aqui há um sinal indicando a subtração, 4 vezes 5x, menos, de novo aqui há uma subtração, 2 vezes 2x, menos, mais uma vez por esse símbolo da subtração, 2 vezes menos 12. Repare que o termo menos 12 aqui foi posto entre parênteses para distinguirmos o sinal negativo do número do símbolo de subtração. Então, o resultado dessa operação será 24 menos 20x menos 4x mais menos 2 vezes menos 12 dá mais 24. E simplificando essa expressão, encontramos 48 menos 24x. Passemos ao terceiro exemplo. Repare que, neste caso, nós temos um primeiro termo entre parênteses com uma subtração e um segundo termo entre parênteses também com uma subtração. Em casos assim, para aplicar a propriedade distributiva, devemos multiplicar cada termo dentro do primeiro par de parênteses por cada termo dentro do segundo par de parênteses. Ou seja, faremos o produto de 3 por 2 e o produto de 3 por menos 4y, bem como o produto de menos 5x por 2 e o produto de menos 5x por menos 4y. Então, o nosso primeiro produto será 3 vezes 2. Depois teremos menos, porque há uma subtração dentro do segundo par de parênteses, 3 vezes 4y. E depois nós teremos menos 5x, que é esse segundo termo que aparece dentro do primeiro par de parênteses, vezes 2, e de novo menos 5x, vezes o segundo termo que aparece dentro do segundo par de parênteses, que é menos 4y. Então, efetuando agora os produtos, nós temos 6 menos 12y menos 10x mais, porque aqui temos menos 5 vezes menos 4, o produto de dois números negativos dará um número positivo, 20, que multiplica x, y. Concluímos assim o nosso terceiro problema. E no quarto problema, repare que há
um par de parênteses dentro de um par de colchetes. Nesse caso, embora haja mais de uma maneira de aplicar a propriedade distributiva, eu começarei aplicando a propriedade a esses termos aqui dentro dos colchetes. Então, eu farei 2 vezes 2 e 2 vezes menos 3. Assim, passamos a ter 5 que multiplica, o resto ficará igual, x menos 4, agora sim, mais 2 vezes 2, menos 2 vezes 3x. E isso nos fornece menos 5, que multiplica, note que aqui há um x e aqui há menos 6x, então isso dará menos 5x. E aqui, repare também que nós temos menos 4 mais 4, e menos 4 mais 4 dá 0. A gente não costuma somar ou subtrair zero, porque isso em matemática não é elegante, então passamos a ter simplesmente este produto, cujo resultado é 25x. Seguindo com os nossos exemplos, observe que no item número 5, há uma soma do lado de fora dos parênteses e um produto do lado de dentro. Nesse caso, não podemos, em hipótese alguma, aplicar a propriedade distributiva. Então, faremos simplesmente 4 mais 3x. Não há propriamente o que simplificar nesse caso. E no nosso último exercício, nós temos um produto do lado de fora dos parênteses, como é esperado, mas temos também um produto do lado de dentro, o que é um indício de que não podemos também aplicar a propriedade distributiva. Então, nesse caso, faremos simplesmente o produto de 7 por menos 2 por x. E esse produto vai dar menos 14, que é o produto de 7 por menos 2, vezes x. Nesse nosso último exercício, vamos aplicar a propriedade distributiva no sentido contrário e tentar colocar em evidência algum termo da expressão mostrada. Vamos começar pela primeira expressão, na qual reparamos que há a letra y, a variável y no primeiro termo, assim como há a variável y no segundo termo. E se a variável y aparece em todos os termos que estão sendo somados ou subtraídos, nós podemos colocá-la em evidência. Então, colocamos aqui na frente a variável y, abrimos parênteses e do primeiro termo extraímos aquilo que não é igual a y, ou seja, extraímos x, preservamos o sinal da operação, e do segundo termo, extraímos aquilo que sobra quando tiramos y, que nesse caso é z. Temos, então, essa expressão que é equivalente à primeira. Note que, se você aplicar a propriedade distributiva a essa segunda expressão, obterá como resultado exatamente o que é mostrado aqui no item 1. Passemos ao segundo exemplo. Repare que no segundo exemplo nós temos 2x nos dois termos. Então, nós vamos colocar em evidência o produto 2x. E, no primeiro termo, este produto 2x está sendo multiplicado por w. Depois, repare que há uma subtração. E, finalmente, note que, no segundo termo, 2x está sendo multiplicado por v. Então, pondo em evidência 2x, resta essa expressão. Aqui no terceiro exemplo, há uma certa sutileza que precisa ser explorada. E essa sutileza é o fato de que 30 pode ser escrito, na verdade, como 5 vezes 6. Então, nós vamos reescrever essa expressão como sendo 5 vezes 6 mais 5 vezes x. E, se não havia, aparentemente, na expressão original, nada que pudesse ser posto em evidência, ficou claro agora que o número 5 pode sim ser posto em evidência, e é o que faremos, escrevendo então 5 que multiplica 6 mais, porque aqui há uma soma, x, que é a variável que está multiplicando 5 no segundo termo. Observe que, na quarta expressão, também precisaremos reescrever 35 como sendo o produto de
7 por 5. Então, neste caso, nós temos 7 vezes 5 menos 7x, ou 7 vezes x, e isso indica que o número 7 pode ser posto em evidência, que é o que faremos. Então, passamos a ter 7 que multiplica 5 menos, porque é uma subtração, x. Pronto! Agora, nesse último termo, mais uma vez, nós vamos reparar que menos 10 pode ser escrito como o produto de menos 2 vezes 5. Então, aqui nós teremos menos 2 vezes 5, menos 2 vezes x, e repare, então, que os dois termos envolvem menos 2. Então, aqui eu vou, só para explicar melhor o que vai acontecer, escrever isso de uma maneira um pouquinho curiosa. Eu vou escrever essa expressão como sendo menos 2 vezes 5 mais menos 2 vezes x. Agora que eu escrevi dessa maneira, posso pôr menos 2 em evidência, e aí obtemos menos 2 que multiplica 5 mais x. Note, então, que aqui, embora tivéssemos uma subtração, ficamos com uma soma dentro dos parênteses, porque colocamos menos 2 em evidência. Concluímos assim a sexta parte da nossa segunda aula de MA 091. Encontro com vocês na terceira aula.